Bom dia a todos, bom dia Léo, Carol Lima, Pati, Raíssa Leite, bom dia meus queridos, Rômulo Maurício, bom dia, meus amigos, enquanto o Instagram vai notificando a todos os amigos aqui do Lex, eu convido vocês também a irem convidando os amigos de vocês. Aqui do ladinho tem um aviãozinho de papel, vocês podem ir encaminhando, chamando os amigos, a família. Ariana, minha irmã linda, bom dia, que saudade. Essa pandemia a gente tá distante e é muito difícil, né? O WhatsApp tá salvando a gente. Laiana, obrigada, Lai, saudade demais. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Hoje eu tô usando fone de ouvido, porque aqui do lado tá tendo uma obra, não tenho muito hábito de usar, mas eu espero que esteja dando certo. Bom dia, Tati, bom dia, Mário Andretti, Thaís, bom dia, seja bem-vinda aqui no Instagram do Lex. Grace, bom dia. Muita luz, Grace. Tá ótimo o áudio, né? Maravilha. Tava um pouco preocupada com a internet, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Líndia, Caliane, bom dia. Aline Almeida, Loyola. Maravilha, meus amigos. Bem, acredito que a gente já pode ir iniciando as nossas atividades. Hoje a gente vai falar sobre... Nós estamos no capítulo 10, ele já vem sendo trabalhado nas últimas semanas, que traz no título Bem-aventurados que são misericordiosos. Hoje a gente vai falar do item 19, que ele inicia: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Então, quem tiver com o evangelho do lado, já pode ir localizando o item que vai ser explanado hoje. Então, vamos iniciar com a nossa prece. Como a gente sempre coloca, não é um ritual, mas quem preferir fechar os olhos, sentar ou se deitar numa posição confortável, buscando se desconectar de tudo, de todos os problemas, todas as preocupações, todas as dúvidas do mundo lá fora e trazendo a atenção total aqui para o nosso evangelho, para esse momento diário, né? Esse encontro com as mensagens de Cristo. Então vamos buscar relaxar. Deus de infinita bondade, justiça, Deus soberano, Deus de luz, Deus de amor, nós te pedimos, Pai, que traga o acalento e o consolo aos nossos corações. Pai, temos enfrentado momentos difíceis, de instabilidade, de medo, de receio, mas sabemos, Pai, que tudo isso é para o progresso da humanidade, para o nosso progresso. Ficamos felizes e honrados de estarmos participando desse momento, dessa construção pelo mundo melhor. Ficamos gratos por tu ter confiado em nós essa missão de levar luz e amor para a nossa humanidade e para gerações futuras. Pai, enche o nosso coração com a tua fé e com a tua esperança de um futuro melhor, de um futuro cheio de luz, de um planeta regenerado e caminhando sempre ao encontro contigo.
Abençoa-nos, Pai, durante essa manhã, durante a condução desse Evangelho, que a Tua espiritualidade nos auxilie para que possamos extrair da tua mensagem o verdadeiro ensinamento e principalmente que possamos, pouco a pouco, nos modificando, combatendo as nossas má tendências e nos tornando cada vez mais misericordiosos, como misericordioso foi o Filho de Deus que veio ao mundo nos mostrar o caminho da redenção. Que assim seja. Bom, vamos para a leitura do Evangelho de hoje. Reforçando novamente, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Iniciando o item, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem. Hoje nós iremos explanar o item 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem um direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito São Luís em Paris, em 1860. Bem, Tamires está se desculpando, não tem problema. Chama a filha para assistir o Evangelho aqui com a gente, reúne a família toda. Isso acontece, internet, rede social, tá aí para isso. Bem, apesar de ser pequenininha a mensagem de hoje, a gente pode extrair muitos ensinamentos, né? Ele começa, o Espírito São Luís, nos alertando, né? Se nós não somos perfeitos, se ninguém que está aqui no planeta Terra é perfeito, como a gente já colocou diversas vezes, estamos num mundo de provas e expiações, será que ninguém tem o direito de repreender ao seu próximo? Se somos imperfeitos, como iremos repreender o nosso próximo? A Irília entrou. Bom dia, Irília. Ele já começa falando, certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Ou seja, não significa que mesmo nós sendo imperfeitos, a gente não pode se usar da indulgência, né? Sempre deixando de apontar os defeitos dos outros. E ele nos indica em quais circunstâncias é necessário a gente ter esse cuidado, né? Porque ele diz que cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. Então, por mais que a gente saiba que a reforma é íntima, a mudança ela é individual, que nós não podemos mudar o outro, que precisamos, inclusive, respeitar o livre-arbítrio do outro, assim como o nosso livre-arbítrio é respeitado por Deus, todos nós trabalhamos por um progresso coletivo. Então, a gente é responsável, sim, pelo progresso coletivo, pelo progresso da nossa família, daquelas pessoas que estão ao nosso lado, que vieram nessa linda missão ao nosso lado, as pessoas que trabalham com a gente, seja num trabalho voluntário, por exemplo, desenvolvido nas casas espíritas, seja no nosso ambiente profissional, na comunidade que nós nos inserimos, todos nós trabalhamos juntos. Então, há um senso de fraternidade no mundo todo, em que nós precisamos marcharmos juntos. E é preciso esse auxílio mútuo. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com a empresa. Uma empresa, para ter sucesso, é preciso que haja ali aquele senso de comunhão, de fraternidade. Por quê? Se cada funcionário
Se cada pessoa se voltar apenas para o seu trabalho, ao seu desenvolvimento e não auxiliar o irmão, e principalmente aquelas pessoas que estão adentrando na empresa, aqueles que são recém-chegados, como que essa empresa vai crescer? É um pouco complicado, então é preciso que a gente tenha esse senso de comunidade e de ajuda, né? Auxiliando uns aos outros. Por isso que a gente às vezes até usa ninguém larga a mão de ninguém. E aí ele coloca, sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então, é preciso ter muita atenção no que ele coloca aqui, né? Muitos de nós temos missões a cumprir aqui na Terra, principalmente aquelas pessoas a quais nos foi confiada a tutela, que nós temos a obrigação de auxiliar, né? Um exemplo disso é a responsabilidade que um pai tem sobre a educação do filho. Inclusive, o Livro dos Espíritos, ele nos traz esse esclarecimento e nos chama e nos recorda essa responsabilidade. Ele coloca aqui na questão 208, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Aí ele coloca uma influência muito grande, como dissemos. Os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então vejam a importância que se tem para os pais, né? Essa questão de educar. E na educação é preciso que o pai tenha esse cuidado em observar as atitudes dos filhos, né? As más inclinações que aquele espírito está ali demonstrando, para que juntos eles possam trabalhar no melhoramento, né? No aperfeiçoamento desse espírito. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata das causas atuais das aflições, ele chama a atenção, ele diz que muitos pais são infelizes hoje com a ingratidão dos filhos porque não combateram as suas más inclinações, a vaidade, o egoísmo. Então é necessário que a gente tenha essa responsabilidade de observar. Como ele colocou na mensagem que a gente está explanando hoje, é um ato de caridade, é um ato de amor. Então, não significa, a gente não pode confundir indulgência com omissão, com condescendência. Muitas vezes a gente vê o erro de alguém que a gente ama e nós nos calamos, nos omitimos, porque ninguém quer ficar naquela posição de ser o chato que está lá chamando a atenção, tentando colocar a pessoa ali na linha reta, nos trilhos, como a gente costuma falar popularmente. Às vezes nós nos omitimos porque, como uma forma de compensação, pais que são ausentes, seja pelo trabalho ou por outro motivo, acabam sendo mais permissivos com os filhos, não apontando os erros, não instruindo, porque querem compensar o filho de alguma forma. Outras pessoas dizem, mas eu não tenho o dom para ser pai e ser mãe. Tudo bem, se você não tem o dom, mas no momento em que você é pai e você é mãe, aí você precisa correr atrás, sim, dessa responsabilidade. Com dom ou sem dom, você precisa desenvolver a sua tarefa. E a gente faz isso observando as pessoas com mais experiência, ouvindo os seus conselhos. Então é muito normal, muito natural que quando a gente vai fazer uma coisa, a gente busque a orientação daqueles que já têm mais experiência. Da mesma forma, em relação aos nossos erros, às vezes a pessoa está tendo uma atitude errada e ela nem tem noção de que aquilo é errado, porque já está tão... já é uma questão que é traga de outras vidas, que já vem sendo trabalhado tanto naquele espírito que ele não consegue enxergar que aquilo é errado. Então é preciso vir a orientação, mas essa orientação ela não pode ser, como o São Luís expõe aqui, pelo prazer de denegrir, porque quando ela vem apenas com o prazer de denegrir, é uma maldade, que é o que mais acontece, né?
Às vezes, como a gente viu quando falamos dos capítulos da indulgência nessas últimas semanas aqui no Evangelho, que às vezes a pessoa aponta o defeito dos outros, ridicularizando, diminuindo, até como uma tentativa infantil de se sentir melhor. Eu preciso diminuir o outro para poder me sentir bem. Então é preciso que a gente trabalhe isso em nós, essa necessidade de diminuir, de apontar. Por que nós enxergamos tanto defeito nos outros, né? E é preciso também trazer. Então, quando você identifica um defeito de alguém, você precisa, e principalmente uma pessoa que está sob sua tutela, é preciso você orientar, educar, e não apontar o dedo, maltratar, diminuir. E isso é uma questão de amor realmente. E nós temos Jesus Cristo como nosso modelo. Então, como Jesus Cristo agiu? Jesus Cristo, quando ele esteve na Terra, em sua passagem pela Terra material, né? Porque a gente sabe que ele sempre está aqui ao nosso lado, ele, em nenhum momento, mesmo diante de toda a multidão que o cercava ali no momento do calvário dele, que o acusava, que ridicularizava, ele soube perdoar. Ele entendeu e ele trouxe a educação através do amor, através do exemplo. No final dessa mensagem, São Luís diz assim: ademais, a censura que alguém faça a outro deve ser ao mesmo tempo dirigida a si próprio. Então, sempre antes de repreender alguém, a gente precisa observar se essa repreenda, se esse motivo do que a gente está enxergando no outro, se aquilo também não serve para a gente. Se aquele defeito que a gente está apontando, aquela atitude errada, se nós também não cometemos essa atitude errada no nosso dia a dia, e é preciso mudar para que a gente tenha moral para falar sobre aquilo, né? Então, falando de novo do exemplo dos pais, a gente observa que em muitos lares é muito comum o consumo de bebida alcoólica, né? Seja nos encontros, nos almoços dominicais, seja naquela reunião de família na sexta-noite, nos encontros de família, aniversário. Então é muito comum a presença de bebida, é natural, né, na nossa sociedade. Só que às vezes o filho, quando chega na juventude, ele começa a fazer um uso abusivo do álcool, né? Ele se excede, muitas vezes ele associa o uso do álcool com entorpecentes. E aí o pai, os pais, né, o pai e a mãe e a família toda, numa atitude de amor, oferece todo o suporte psicológico, clínico, interna às vezes, o filho numa clínica, dá todo aquele suporte. Mas aí os pais, a família não mudam, né? Continuam fazendo o consumo de bebida alcoólica. Aí o filho vai para uma clínica, quando ele volta, depois de ter passado 3, 4 meses sem consumo de bebida e de droga, ele é recebido com uma festa enorme. Toda a família unida, família, cachorro, papagaio, gato, todo mundo, os amigos reunidos, aí uma comemoração regada. Há muita comida boa e muita bebida. E aí? Chega dentro de casa, os pais têm bebida em todos os cantos. Os pais vão abrir mão de consumirem álcool ali no domingo, no almoço do domingo. É preciso que a gente olhe para dentro da gente, diante dessas situações, e questione: será se essa atitude eu também não preciso mudar? E isso é em todas as circunstâncias na nossa vida. Eu citei aqui o exemplo dos pais, mas a gente pode citar inúmeras circunstâncias em que é preciso a gente olhar para dentro de nós e nos mudarmos para que a gente também possa ter moral e, através do exemplo, influenciarmos aquelas pessoas que estão sob a nossa tutela, ou que estão sob a nossa volta, aos quais nós somos responsáveis pelo progresso, né? O progresso de todos aqueles que convivem conosco. Então eu gostaria de fazer uma leitura, a gente ainda tem um tempinho, gostaria de fazer uma leitura de uma mensagem de Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles, ela é a benfeitora, mentora espiritual do médium baiano Divaldo Franco, responsável por inúmeras obras psicológicas, um trabalho lindo na doutrina espírita. E ela tem um dos seus livros que é chamado Jesus e a Atualidade.
em que ela traz, em um dos capítulos, a mensagem Jesus e a tolerância. Como é uma mensagem um pouco grande, eu vou tentar pegar aqui os pontos que para a gente vai ser melhor destacar, que mais convém com esse evangelho. Mas fica a dica, quem quiser ler a mensagem completa, o livro é Jesus e a Atualidade. Tem ele disponível gratuitamente para você baixar pelo Google. Um livro excelente. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí incurso em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, liberar-se da falta que ele pesa como culpa na economia da consciência. A culpa é sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades soezes, causadoras de desgraças de várias ordens. Esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa, por automatismos, os processos reparadores para si mesma. Toda contribuição de impiedade, mediante julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Ele próprio uma consciência sob o peso de vários problemas. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos, e vingança prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos, que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. E aí, pulando já para o final do texto, ele coloca: tem compaixão de quem cai, a consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponha de forças para prosseguir bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás, quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugável nem perfeito. Então, eu deixo vocês com essa reflexão da Joana de Ângeles, em que ela fala a questão da tolerância, em questão de apontar os defeitos dos outros. Aquele que comete um erro, a própria consciência dele será o seu juiz. Então, não é necessário nós torturarmos ninguém, ficar apontando os defeitos, porque muitas vezes esses defeitos é uma projeção daquilo que a gente tem. Inclusive, os defeitos que mais nos incomodam nos outros, ou são defeitos que a gente tem, ou são questões não resolvidas de pessoas que passaram por sua vida, que tinham aqueles defeitos, e aí quando você identifica aquele defeito no outro, você às vezes se recorda. E tem também situações em que não são toleráveis, né? De uma forma geral. Mas mesmo assim é preciso praticar a tolerância e a compaixão. Como ela coloca, tolera o infrator, porque ele é teu futuro. Nós estamos o tempo todo cometendo atitudes equivocadas, sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes, mas a gente sempre se pega cometendo erros. Por isso que a gente está aqui para ir combatendo essa prática. Então, se a gente não pode condenar o outro, porque mais na frente a gente também vai ser um infrator. E como ela coloca, na mesma forma em que você teve compaixão, você também será julgado com compaixão. E lembrando que a mensagem que São Luís disse, a gente não pode também se esquivar da nossa responsabilidade em orientar aquelas pessoas a quais nós amamos, a quais nós influenciamos. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria, antes de fazer a prece final, eu gostaria muito de agradecer
a todo mundo que separa um tempinho do seu tempo, um momentinho do seu tempo para estar aqui com a gente acompanhando o Evangelho ao vivo. É muito bom assim essa troca com vocês. Por mais que às vezes a gente não consiga fazer a explanação e ler mensagem por mensagem, a gente recebe o carinho. Essas vibrações, elas nos tranquilizam, elas nos ajudam a conduzir esse momento. Então, muito obrigada a todos que participam. Eu desejo muita luz na caminhada de vocês, que essas palavras possam entrar nos nossos corações e nos transformar realmente. E aqueles que forem acompanhar ao longo do dia, ao longo da semana, fica também o nosso abraço, o nosso agradecimento. E a gente também deseja muita luz a todos vocês. Então vamos encerrar com a nossa prece final. Vamos buscar um ponto de equilíbrio, um ponto de paz. Deus de amor, nós te agradecemos por essa mensagem de hoje, em que tu convida o nosso coração, nosso julgamento a ser misericordioso. Nos ajuda, Pai, a sermos tolerantes, indulgentes com a falta dos outros e pedimos que Tu também seja tolerante e indulgente com as nossas faltas. Nos auxilia, Senhor, a termos sabedoria em nossas palavras, para que a nossa fala seja um instrumento de luz, de esclarecimento, de consolação, e não seja um fel que fere, que machuca, que envenena os corações. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã esclarecedora, de muita luz. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão acompanhando esse Evangelho, levando a Tua luz aos seus lares, às suas famílias. Abençoa também, Senhor, aqueles que se encontram adoentados, sejam por conta da Covid ou por qualquer outra enfermidade. Leva a esperança, Senhor, a esses corações. Que assim seja. Gratidão, Andréia. Tamires, um abraço. Deixa eu ver. Sinara, um abraço também. Obrigado. Obrigada. A minha irmã é professora de português. Se ela me ver falando obrigada, ela vai me matar. Então, um forte abraço a todos, gente. E até amanhã, né? Próximo encontro do Evangelho, nesse mesmo horário. Hoje à noite nós temos doutrinária e temos também a vibração